Boa noite. Pelo terceiro dia seguido, cidade de São Paulo registra a pior qualidade de ar do mundo. Índice chegou ao patamar de insalubridade. Após determinação do ministro do STF, Flávio Dino, 150 bombeiros militares são enviados para combater os incêndios na Amazônia Legal. E governo avalia a volta do horário de verão por causa do tempo seco. E você vai ver também. No último episódio da série Eleições, como o sistema eleitoral brasileiro mudou depois de uma fraude eleitoral em 1994 e se tornou um dos mais seguros do mundo. Vamos conversar com Kennedy Alencar, em Brasília, que também acompanhou atentamente o debate. Tem uma avaliação. Kennedy, o professor diz tudo, né? O Trump parecia que estava num comício dele, falando para o público, para a galera dele. E sabe que me lembrei exatamente do que diz o Tim Walz, que é o candidato a vice na chapa da Câmara, na chapa democrata, né? Que ele descreve o Donald Trump como um weird, né? Uma pessoa esquisita. Quando ele falou da história dos gatos e cachorros comidos por imigrantes haitianos, que obviamente é uma mentira, parecia exatamente isso. Mas me conte, quem venceu o debate e principalmente que impacto terá na campanha dos dois? Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto que está ao seu lado e para quem está nos assistindo. Amanda, como o Pedro mostrou na reportagem, há um consenso de que a Kamala Harris ela venceu o debate. E venceu, Amanda, porque ela dominou a cena e a narrativa. Desde aquela chegada para dar o aperto de mão no Trump, mostrou que não se intimidava, aquilo surpreendeu o Trump. Ela estudou os movimentos, caras e bocas, ela soube conduzir o debate de uma forma em que ela acuou o Trump. Portanto, há um ponto pacífico de que ela venceu. Isso deve ter efeito, eu acredito, Amanda, na mobilização dos eleitores. O voto nos Estados Unidos ele não é obrigatório. Você tem que mobilizar o seu eleitor a comparecer no dia da eleição, que é dia 5 de novembro. E agora, em alguns estados, como no Alabama, já começa uma votação antecipada. Então é importantíssimo que você motive o eleitor democrata a votar no candidato democrata e o republicano a votar no republicano. Eu creio que a Kamala Harris conseguiu esse objetivo de uma forma melhor do que o Trump. Foi uma primeira grande aparição dela para valer num debate, porque em 2020 ela debateu com o Mike Pence, que era vice do Trump, que foi derrotado pelo Biden. Agora ela foi para o palco principal. E não é fácil debater com o Trump. Ele é treinado em televisão, ele mente descaradamente, como se estivesse dizendo a verdade. Ele é agressivo e ela conseguiu dominar essa experiência dela de procuradora e de um jeito muito firme, com sorrisos, com gestos. Me parece que ela se posiciona bem e esse efeito para mobilizar os eleitores, ele tem que ser sobretudo naqueles chamados, Amanda, estados pêndulo. São aqueles estados onde a disputa está muito acirrada e eles podem pender tanto para o lado democrata quanto para o lado republicano. E há 6 ou 7 estados nessa condição. Inclusive a Pensilvânia, onde aconteceu o debate, é um estado no pêndulo. Portanto, acho que é muito positivo para a Câmara e foi um episódio ruim para o Trump, que ficou, inclusive, reclamando do debate e da rede de TV, a ABC. Boa noite, Amanda, Augusto e quem está nos assistindo. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você também. Na disputa pela Prefeitura de São Paulo, 2 pesquisas foram divulgadas hoje. No levantamento da Atlas Intel, Pablo Marçal ultrapassa pela primeira vez o prefeito Ricardo Nunes e aparece em segundo lugar. Guilherme Boulos, do PSOL, lidera. Segundo o levantamento, Guilherme Boulos, do PSOL, tem 28% das intenções de voto. O número representa uma queda de meio ponto percentual em relação à pesquisa anterior, realizada em 21 de agosto, em que Boulos aparecia com 28,5%. Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 24,4%, um crescimento de 8 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Já Ricardo Nunes, do MDB, ficou com 20,1% das intenções de voto. Antes ele tinha 21,8%. A deputada Tabata Amaral, do PSB, aparece em quarto lugar com 10,7%. Antes eram 12%. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, tem 7,2%. Na última pesquisa, estava com 9,5%. Marina Helena, do Novo, foi a escolha de 4,7% dos entrevistados. Na última pesquisa, eram 4,3%. Ricardo Senesi, do Unidade Popular, e João Pimenta, do PCO, ficaram com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco ou nulo somaram 2,5% e 1,7% não soube responder.
A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de voto em um possível segundo turno entre o deputado federal Guilherme Boulos e o influenciador Pablo Marçal. Neste cenário, Boulos e Marçal aparecem empatados tecnicamente. Boulos ficou com 44,1% das intenções de voto e Marçal com 43,2%. 12% responderam que votariam em branco ou nulo e 0,7% não soube responder. Em um outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, Nunes venceria com 45,7% das intenções de voto contra 38,5% de Boulos. 13,6% responderam que votariam em branco ou nulo e 2,2% não sabiam. Num terceiro cenário de segundo turno, entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes venceria com 48,2% das intenções de voto, contra 29,2% de Pablo Marçal. 21,7% responderam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar. E 1% não soube responder. A Atlas ouviu 2.200 eleitores paulistanos com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A segunda pesquisa para a Prefeitura de São Paulo, divulgada hoje, é da Quest. Nela, Ricardo Nunes, Pablo Marçal e Guilherme Boulos aparecem em empate técnico dentro da margem de erro. Segundo o levantamento, Ricardo Nunes, do MDB, tem 24% das intenções de voto. O número representa um crescimento de 5 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado em agosto, em que Nunes aparecia com 19%. Pablo Marçal, do PRTB, ficou com 23%. Antes tinha 19%, crescimento de 4 pontos. Já Guilherme Boulos, do PSOL, teve 21% das intenções de voto. Antes eram 22%. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, aparece em quarto lugar com 8% dos votos. Antes eram 12%. A deputada Tabata Amaral, do PSB, também tem 8%. Permaneceu igual à última pesquisa. Marina Helena, do Novo, foi a escolha de 2% dos entrevistados, 1 ponto percentual a menos que o último levantamento. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, aparece em seguida com 1%. Antes eram 2%. João Pimenta, do PCO, Ricardo Senesi, do Unidade Popular e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou não votariam somaram 8% e indecisos 5%. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de voto em um possível segundo turno entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Nesse caso, Nunes venceria com 50% das intenções de voto contra 30% de Pablo Marçal. 15% votariam em branco ou nulo e 5% não responderam. Em um outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, Nunes teria 48% das intenções de voto contra 33% de Boulos. 13% responderam que votariam em branco ou nulo e 6% não souberam responder. Em um outro cenário de segundo turno, entre o deputado federal Guilherme Boulos e Pablo Marçal, Boulos e Marçal aparecem empatados tecnicamente. Boulos tem 40%, Marçal 39%. 16% votariam em branco ou nulo e 5% não souberam responder. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Hoje é o Dia Nacional do Cerrado, o bioma que ocupa 1/4 do território brasileiro e é o segundo maior do mundo, atrás apenas da Amazônia. Tem papel fundamental na regulação do clima, no ciclo da água e na preservação do solo. Apesar da importância, o bioma do Cerrado está entre os mais ameaçados do país. O Cerrado é do lobo-guará, do tamanduá-bandeira, do tatu-canastra e da onça-pintada. É também das árvores frondosas, de diversas plantas, de mais de 1.000 espécies de peixes e de centenas de espécies de aves. Toda a rica diversidade está em uma área de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, divididos entre Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e em outros 7 estados. A bióloga Mercedes Bustamante, uma das principais estudiosas do bioma, destaca a importância do cerrado no combate ao aquecimento global. Ele tem uma importância em termos de estoque de carbono,
Então, ele tem também, né, importância para o clima, ele tem uma importância energética também em função dos seus recursos hídricos, e hoje ele tem uma importância econômica, né, quando a gente considera o papel da agropecuária aí na balança comercial brasileira, né? Toda a grandeza e beleza está brutalmente ameaçada. Segundo um estudo do MAP Biomas, o Cerrado perdeu 27% de área nos últimos 39 anos, uma redução de 38 milhões de hectares. Também é importante que a gente elimine o desmatamento legalizado, né? E isso implica que os estados também vão precisar trabalhar em conjunto com o governo federal, né, esses entes federativos, para estimular ou incentivar a conservação do cerrado dentro das propriedades privadas. Em Fortaleza, a única área de cerrado fica nessa região chamada Cambeba. Todo o local foi denominado como ARE, Área de Interesse Ecológico. Apesar da nomenclatura e de estar sob uma lei de proteção especificamente ambiental, também sofre com o desmatamento. É muito difícil encontrar unidades de conservação que tem orçamento, que tem a quantidade suficiente de pessoal para poder conseguir manter essas áreas protegidas, e não apenas protegidas, mas também de uma forma que haja um manejo dessas áreas. Em todo o Cerrado brasileiro, no primeiro semestre desse ano, os avisos do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real aumentaram 20% em relação aos 4 anos anteriores. Só em multas o crescimento foi de 90%. Acho que nós temos mais para agir, para atuar, né? Eu sempre comento que hoje o conhecimento científico sobre o cerrado, a sua importância, ele avançou bastante. Precisamos agora da vontade política, dessa concertação entre os entes federativos, governo federal, os governos dos estados, os municípios, para que a gente possa fazer essa frente de combate ao desmatamento e à degradação no bioma cerrado. Vamos agora saber como fica a previsão do tempo para todo o país com Igor Silveira. Oi, Igor. Depois desse calorão todo, olha, me dá até gosto falar essa palavra. Vem uma frente fria por aí? Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, tem uma frente fria em atuação no sul do país. Inclusive, hoje já choveu por lá e moradores do Uruguai e do extremo sul gaúcho viram uma chuva preta. Isso mesmo, como a gente observa aqui na imagem. Isso aconteceu por causa da fumaça das queimadas dos últimos dias. A chuva vem e derruba todas as partículas que estão na atmosfera. Por isso, essa água assim tão escura, viu? Amanhã ainda tem previsão de chuva no sul gaúcho, essa chuva já avança para pontos de Santa Catarina. No Paraná, o tempo ainda continua quente e seco. Agora aqui em São Paulo, o dia ainda vai ser quente também, mas está com os dias contados. Olha, a máxima chegando na casa dos 34 graus amanhã, 35 graus na sexta-feira, 32 no sábado e no domingo cai para 23 graus por causa da chegada dessa frente fria que pode vir acompanhada com chuva. No Rio de Janeiro também esquenta bastante, inclusive hoje eles registraram um recorde, o dia mais quente do inverno, com 38,8 graus. Esquentou bastante por lá. Amanhã também esquenta, as máximas podem chegar na casa dos 36 graus. Belo Horizonte, 30 e Vitória, a mesma temperatura. Na região no Nordeste, o tempo continua quente e seco em todo o interior, mas tem previsão de chuva em pontos isolados do litoral. Na região Norte, essa instabilidade se mantém em toda essa área mais escura aqui do mapa. Só que as temperaturas ainda seguem altas por lá. Olha, a máxima fica na casa dos 37 graus amanhã em Manaus. No centro do país, os termômetros registram 41 de máxima. Agora no sul, por causa dessa frente fria, a máxima não passa dos 23 graus amanhã em Porto Alegre. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. Como você já havia contado ontem, olha só, a cidade de São Paulo registrou hoje a pior qualidade do ar do mundo pelo terceiro dia seguido, de acordo com um levantamento realizado por um site suíço. O índice chegou no patamar de insalubridade. O ponto mais crítico foi na zona oeste da capital. E segundo a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o Estado apresentou nesta quarta-feira a pior qualidade do ar na semana. E em meio ao tempo seco, as queimadas continuam. Hoje, 14 focos de incêndio foram registrados no estado. 13 continuam ativos.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, convocou 150 bombeiros da Força Nacional para o combate aos incêndios no país. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília. Tem mais informações. Oi, Igor. Boa noite. Olá pessoal, boa noite a vocês, boa noite a todos. O efetivo deve ser encaminhado para a Amazônia Legal e atende a uma determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que os militares já comecem a atuar na próxima semana. Já a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, defendeu o endurecimento da punição para quem comete incêndios intencionais. A fala foi durante uma reunião do G20 no Rio de Janeiro. Hoje à tarde, a ministra da Saúde anunciou pontos de nebulização e hidratação no Pantanal, na região amazônica e também no interior de São Paulo. A decisão foi tomada após o aumento de internações de pessoas que respiraram fumaça de incêndios ou que não estão tendo acesso à água potável. Vamos ouvir. Esses efeitos na saúde são bastante sensíveis, não é? Alguns de curto prazo e outros que têm que ser acompanhados do ponto de vista da saúde, que atingem, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis, atingem crianças, idosos de uma maneira mais impactante. E o governo federal também anunciou outras ações para combater os efeitos da seca e estuda mais alternativas para enfrentar essa crise climática. As medidas foram divulgadas durante a viagem do presidente Lula ao Amazonas, que vive o pior período de estiagem da história, com mais de 340 mil pessoas afetadas. Lula anunciou um investimento de 500 milhões de reais para a dragagem dos rios, com o objetivo de garantir que os moradores tenham acesso a comida e medicamentos. Em entrevista à Rádio Norte FM, o presidente defendeu que recrutas do Exército ajudem a combater os desastres ambientais. Eu conversei com o meu comandante do Exército, o general Tomás, e eu disse para ele que, quem sabe, a gente devesse aproveitar esses jovens que vão servir o Exército para que a gente formasse ele, especializado ele, exatamente na defesa civil, para que eles estivessem preparados para enfrentar desastres climáticos. O governo estuda nomear mais bombeiros militares para combater incêndios ainda neste ano. Além disso, o Ministério de Minas e Energia começou a avaliar a possibilidade da volta do horário de verão para reduzir o gasto de energia e poupar as hidrelétricas. O horário de verão, nós sabemos que, apesar da divisão da sociedade com relação a ele, a maioria da sociedade nas pesquisas de opinião apontam que aprovam o horário de verão. Ele tem outros efeitos que têm que ser analisados pelo governo como um todo, além da questão energética, que é a questão da economia. Ele impulsiona fortemente a economia do turismo, a economia dos bares, restaurantes. Já o ministro da Fazenda está preocupado com o preço dos alimentos, que pode ser afetado pela seca. Nós estamos acompanhando a evolução dessa questão climática, que nós podemos, o efeito do clima sobre o preço de alimento e, eventualmente, preço de energia, faz a gente se preocupar um pouco com isso. Mas essa inflação advinda desse fenômeno não se resolve com juros. Pesquisa Quest mostra que, se a disputa fosse hoje, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, venceria no primeiro turno. Segundo o levantamento, o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem 64% das intenções de voto, um crescimento de 4 pontos percentuais em relação à última pesquisa, em que aparecia com 60%. Em segundo lugar está o delegado Alexandre Ramagem, do PL, com 13%. Antes, Ramagem tinha 9%. O candidato Tarcísio Mota, do PSOL, ficou com 4% das intenções de voto, contra 5% no levantamento anterior. Em seguida, aparecem Rodrigo Amorim, do União Brasil, Marcelo Queiroz, do PP, Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, do Unidade Popular e Carol Esponza, do Novo, todos com 1% das intenções de voto. Henrique Simonardi, do PCO, não pontuou. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 8% e 6% não souberam responder.
Para este levantamento, a Quest entrevistou presencialmente 1.140 eleitores de 16 anos ou mais no Rio entre 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou novamente a votação do projeto de lei que quer perdoar as ações dos participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado em Brasília. Governo e oposição fecharam um acordo para votar a anistia após as eleições municipais. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou o relatório que instaura o processo pela cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Braga é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter agredido um membro do MBL, o Movimento Brasil Livre, em abril deste ano. Ao todo, 10 parlamentares seguiram o parecer do relator, Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, e apenas 2 se posicionaram contra. Agora, Glauber Braga tem 10 dias para apresentar sua defesa. O governo federal anunciou investimentos de mais de 186 bilhões de reais nos próximos 9 anos no programa Nova Indústria Brasil. O objetivo é expandir a digitalização das empresas do país. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, hoje 19% das indústrias brasileiras estão digitalizadas. A meta é chegar a 50% em 2033. Serão feitos investimentos públicos e privados. As empresas devem investir 85,7 bilhões de reais e o governo quase 101 bilhões. Deste total, 42 bilhões já foram aplicados. Entre os investimentos públicos está uma linha de crédito do BNDES específica para aportes em data centers no país para o processamento e armazenamento de dados. Serão 2 bilhões de reais, com taxa de 6,13% para empresas do Norte e Nordeste e 8,5% para as de outras regiões. É um setor que vai estimular serviços voltados para sustentar essas atividades na área de software que nós precisamos fomentar no Brasil, que gera emprego. A Quest também divulgou pesquisa sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. O levantamento mostra o candidato Mauro Tramonte, do Republicanos, à frente, com 27% das intenções de voto. Tramonte oscilou 3 pontos em relação ao último levantamento, mas mantém a liderança. Na sequência, tecnicamente empatados, aparecem Fuad Noman, do PSD, que é o atual prefeito, com 20%, e Bruno Engler, do PL, com 16%. Na pesquisa anterior, Fuad tinha 9%, cresceu 11 pontos percentuais, e Bruno Engler subiu 4 pontos. Em seguida, temos Duda Salabert, do PDT, com 11%, antes tinha 12%, Rogério Correia, do PT, com 5%, antes eram 6%, Carlos Viana, do Podemos, aparece com 4%, 4 pontos a menos em relação ao último levantamento. Gabriel Azevedo, do MDB, tem 3%, e logo atrás, Wanderson Rocha, do PSTU, com 1% das intenções de voto. Indira Xavier, do Unidade Popular, e Lourdes Francisco, do PCO, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou não iriam votar, somaram 6% e 7% não responderam. Em Belo Horizonte, a pesquisa ouviu 1.002 eleitores com 16 anos ou mais nos dias 8 a 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O sistema eleitoral brasileiro é considerado um dos mais seguros do mundo, mas nem sempre foi assim. Na última reportagem da série sobre a votação municipal, vamos lembrar a eleição fraudada, que foi o pontapé inicial para a informatização do voto.
sua saída. Neste galpão estão as urnas do Distrito Federal. Como em Brasília não tem eleição este ano, o TRE emprestou 1.000 urnas para votação na Paraíba. Na véspera da eleição, no sábado, elas são deslocadas por uma empresa de transporte contratada, devidamente acompanhadas por servidores da Justiça Eleitoral e escoltadas, em princípio, pela Polícia Militar, para que elas possam chegar ao seu destino, ou seja, a sua sessão eleitoral própria. Uma vez colocadas naquela sessão eleitoral, elas ficam sob a vigília da Polícia Militar até o dia seguinte, no domingo, quando são então usadas para o voto. Foi a descoberta de fraude na eleição de 1994, no Rio de Janeiro, que motivou o TSE a mudar o sistema eleitoral brasileiro para um formato eletrônico. No dia da apuração, foi usada a tática chamada de urna grávida. Cédulas já preenchidas com os nomes de deputados estaduais e federais foram depositadas em urnas de lona para favorecer candidatos. A fraude foi detectada pelo então juiz eleitoral Luiz Fux, hoje ministro da Suprema Corte. Imediatamente, ele afastou 60 conferentes que estavam manipulando a apuração. Todos foram substituídos por funcionários de confiança do TRE Fluminense. Após o episódio, começaram as discussões para criar um sistema mais confiável. 2 anos depois, o processo foi informatizado. Nascia o voto eletrônico. Até alcançar um modelo mais confiável, foram muitas transformações. A primeira urna usada no Brasil foi o modelo cofre de pelouro, na época do Brasil Colônia. Os nomes dos candidatos eram colocados dentro de bolas de cera como estas. Os eleitos eram escolhidos por sorteio. O sistema foi evoluindo. Vieram as urnas de madeira, fechadas à chave. Até chegar à versão das urnas de lona. Estas ainda são mantidas no acervo como substitutas da versão eletrônica. As pessoas falam muito da segurança da urna eletrônica. A urna eletrônica é só um pedaço do sistema. É um sistema complexo, grande, robusto, auditável e transparente. A gente tem mais de 30 barreiras, né, que a gente coloca no nosso sistema eleitoral. Então, assim, a gente sempre dificulta a vida de quem quer fraudar. Do tempo as pessoas votando e pensando sobre as suas representações e quem que elas querem que esteja lá na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, os representando, isso vai fazer com que necessariamente o Brasil como um todo, as pessoas como um todo, desenvolvam a perspectiva de que, olha, política é importante. E, consequentemente, com esses debates, a gente vai amadurecendo a democracia e, consequentemente, o brasileiro vai ficando cada vez mais politizado. Porque ele tem que parar para pensar no assunto. Você sabia que durante as eleições municipais o eleitor pode escolher votar em um candidato, no partido, em branco ou nulo?
A eleição para vereador é uma eleição proporcional. Se o eleitor não tem preferência por determinado candidato, mas tem por determinado partido, ele pode votar apenas no partido. Então ele vai digitar os 2 primeiros números, que correspondem ao partido, e em seguida confirmar na tecla verde também. No caso do prefeito, é eleito aquele candidato que conquistará a maioria absoluta dos votos, descontando os brancos e nulos. Tanto o voto branco como o voto nulo, eles são desprezados no momento que a Justiça Eleitoral faz a totalização dos resultados. Agora, na urna é um pouco diferente. Por exemplo, o eleitor que vota branco, nós temos uma tecla branco, ele vai apertar essa tecla e em seguida o confirma. E para votar nulo, ele tem que digitar um número de candidato ou partido inexistente. E lembrando que a Rede TV e o UOL vão realizar um debate com 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo às 10h20 da manhã do próximo dia 17 de setembro, terça-feira. Vão participar Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Marina Helena, do Novo, Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes, do MDB e Tabata Amaral, do PSB. A Rede TV e o UOL esperam por você no dia 17 de setembro. A Controladoria Geral da União tem 60 dias para ampliar a análise da distribuição de emendas do orçamento aos municípios. O relatório foi pedido pelo ministro Flávio Dino, do STF, na ação que questiona o chamado orçamento secreto. Segundo o ministro, o levantamento está centrado na região norte e é preciso acrescentar outras regiões para fazer um diagnóstico mais equilibrado. O STF suspendeu o pagamento dessas emendas até a definição de novas normas de transparência. A cidade de Belo Horizonte recebe o maior evento do setor mineral da América Latina. Além de apresentar novidades tecnológicas, a exposição discute a transição energética e o potencial de exploração de lítio. A feira reúne mais de 500 expositores do Brasil e de outros países. Mineradoras, fornecedores e empresas do setor estão representados aqui. Os visitantes encontram as principais novidades em máquinas e serviços voltados para a indústria da mineração. Nós estamos esperando aqui nesses 4 dias de feira aproximadamente 70 mil pessoas. Isso reflete, essa força da mineração no Brasil e onde Minas Gerais é o estado maior produtor de minérios no país. A automação ganha cada vez mais espaço. Robôs são usados para evitar a exposição de funcionários em áreas de risco. É o caso deste equipamento, utilizado para operar caminhões à distância, de forma remota. Você tem a parte eletrônica de comando dos acionamentos do caminhão, você tem a parte mecânica e elétrica de acionamento do caminhão e você tem a parte de transmissão de dados que conecta essa cadeira aqui ao caminhão que está lá no campo, a 10, 15 quilômetros de distância. A expectativa dos organizadores é gerar R$1,5 bilhão em contratos fechados nos 4 dias da exposição. Até 2028, as empresas de mineração devem investir cerca de R$65 bilhões no Brasil. A oferta de produtos com foco na sustentabilidade também é destaque na feira. Esses motores de partida e alternadores de alta performance usados na mineração são feitos com materiais reciclados. A reutilização reduz em até 50% a emissão de gás carbônico durante a produção. Esse sistema, ele refaz todo o componente, aproveitando carcaça, aquilo que tem mais viabilidade ainda de ser aproveitado dentro do componente, com 50% de custo no valor do mercado e com 1 ano de garantia. O evento conta ainda com palestras e debates. Entre os assuntos abordados aqui está a exploração de lítio, usado em bateria de celulares e carros elétricos. Minas Gerais tem uma das maiores reservas do mundo. O Brasil responde por 2% da produção mundial, mas esse número pode subir para 25% em poucos anos, segundo uma empresa de consultoria do setor. A importância que tem o lítio é nessa questão da descarbonificação. A gente tem que ter menos emissões de gás carbônico para evitar o efeito estufa. Pesquisa Quest mostrou que o atual prefeito de Recife, João Campos, mantém a liderança isolada na corrida para a prefeitura nas eleições municipais deste ano. Segundo o levantamento, o atual prefeito João Campos, do PSB, tem 76% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, Campos tinha 80%. Em segundo lugar, e tecnicamente empatados, aparecem Daniel Coelho, do PSD, com 6% e Gilson Machado, do PL, com 6%. Dani Portela, do PSOL, aparece com 2% e Técio Teles, do Partido Novo, com 1%.
Ludmila, do Unidade Popular, Simone Fontana, do PSTU e Vitor Assis, do PCO, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou que não votariam nos candidatos apresentados somaram 5%. 4% não souberam responder. A pesquisa Quest ouviu 900 eleitores na capital pernambucana. Entre os dias 8 e 10 de setembro, a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Deolane Bezerra continua presa na colônia penal de Buíque, no Agreste de Pernambuco. O advogado da influenciadora esteve por lá hoje. A influenciadora de 36 anos está numa cela separada desde que chegou à unidade prisional na noite de ontem. O isolamento seria por questões de segurança. Deolane Bezerra passou por audiência de custódia virtual para verificação da legalidade no cumprimento do mandado e de outras formalidades da prisão. Hoje, mais cedo, a influenciadora recebeu a visita do advogado, que nos próximos dias deve entrar com um novo pedido de habeas corpus. Na segunda-feira, Deolane Bezerra deixou o presídio feminino Bom Pastor, no Recife, para cumprir prisão domiciliar. No entanto, voltou à cadeia por violar regras estabelecidas pela Justiça, como a de não se manifestar nas redes sociais e a de não dar declarações à imprensa. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, permanece detida no presídio feminino do Recife. Deolane e Solange são suspeitas de participação num esquema de lavagem de dinheiro a partir de jogos de azar. A influenciadora foi presa pela primeira vez na Operação Integration, deflagrada há 7 dias. Em Uberaba, um jovem com transtornos mentais foi encontrado por guardas municipais acorrentado à própria cama. O pai e a madrasta foram presos em flagrante. O registro feito por guardas municipais mostra o momento do resgate. Aqui, nós está aqui para te ajudar, tá? O jovem de 25 anos gritava por socorro e foi ouvido pelos vizinhos que pediram ajuda. A vítima estava muito agitada e presa na própria cama. Tá todo mundo aqui é seu amigo, tá? O quarto não tinha ventilação e a situação era insalubre. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem resgatado disse que era acorrentado porque tem um comportamento agressivo. Ao chegar em casa, o pai tentou alegar que o filho foi acorrentado por bandidos que queriam roubar o imóvel. Mas a madrasta acabou confessando que o pai sempre deixava o filho nessas condições. O casal foi preso por maus tratos e abandono de incapaz. A vítima foi atendida em uma UPA e agora está sob os cuidados da assistência social do município. Um programa criado em Pernambuco ajuda meninas e professoras da rede pública de ensino a entrarem no mundo da ciência. A Beatriz tem 19 anos e faz física na Universidade Federal de Pernambuco. Ela é uma das participantes do programa do governo federal Futuras Cientistas. Eu já estava bem familiarizada com a ideia de como era ser um cientista, né? Eu achava que era uma coisa que eu via na TV, mas é bem diferente na realidade. Desde 2012, o programa Futuras Cientistas tem incentivado meninas e mulheres a se conectarem com o universo da ciência e da tecnologia, predominantemente ocupado por homens. Nesta edição, 470 vagas serão distribuídas entre professoras e alunas de todo o país que poderão ajudar a quebrar essa barreira. Eu enfrentei muitas barreiras como mulher e como cientista. Então, a ideia da criação do programa Futuras Cientistas foi exatamente para aproximar meninas e professoras de escolas públicas dessas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Inicialmente, o programa era apenas para mostrar o que era ciência. E depois ele foi muito além disso, porque ele também instrui as meninas, né, e empodera essas meninas no meio científico. O projeto, idealizado pela professora Giovana, funcionava apenas em Pernambuco, Paraíba e Sergipe. Com a expansão, pessoas de todo o país podem participar. O programa garante uma imersão na pesquisa científica e acompanha jovens do ensino médio até a entrada na universidade. Para isso, alunas e professoras contam com o apoio das tutoras. Inicialmente a
gente tem esse cuidado, né, de mostrá-las, de explicá-las, que é um ambiente possível para elas, que está acessível a elas. Claro que elas vão enfrentar algumas dificuldades, que é normal, até a linguagem científica é um pouco diferente, né, da nossa linguagem no dia a dia, mas a gente faz isso com muito cuidado, com muito carinho. E ao final do processo, né, as meninas passam um mês conosco nos laboratórios, e ao final do processo a gente percebe que elas estão muito mais empoderadas, muito mais seguras, e estão muito mais, com mais vontade de permanecer nesse ambiente. Yasmin participou da imersão deste ano. Ela cursa o 3º ano do ensino médio. Eu já tinha, né, o interesse em ciências porque é uma área muito instigante, eu gosto muito. Mas o programa em si me instigou a querer mais. Ele abriu mais meus olhos para as coisas que eu não tinha tanto interesse assim antes. Até o momento, mais de 1.700 alunas e professoras foram contempladas. A 11ª edição está com inscrições abertas até o dia 16 de setembro no site do CETENE. Então, basta elas se inscreverem, né, entrarem na página do CETENE, CETENE, se inscreverem, entrarem na parte Futuras Cientistas e fazer encaminhar o formulário de inscrição. Rede TV News fica por aqui. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.